mais um evento do CEDIM, da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Hoje temos aqui conosco a Luciana Luso de Carvalho, que é a nossa conselheira presidente da GERGS, Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. E a Luciana vai nos trazer tema ligado, claro, a agências reguladoras, né? Tratando sobre o regime jurídico das agências reguladoras à luz da Lei 13.848 de 2019. E claro que a Luciana, ela tem essa expertise de agências reguladoras por estar com esse desafio do cargo de conselheira presidente, mas ela também é especialista em regulação de serviços públicos pela Escola de Administração da URGS e também é mestre em Direito pela nossa casa ali, né, a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, bom dia, Luciana. Temos muito prazer em te receber. Nós temos aqui presentes o nosso grupo de residentes jurídicos do programa da PGM e todos aqueles que acolheram o nosso chamado nas redes e que podem estar presentes aqui hoje. Só vou já fazer um breve pedido, já que já estamos um pouco avançados na hora, que mantenham seus microfones mutados. Eu estou vendo alguns que não mutaram os microfones, para que tenhamos melhor conforto de áudio durante a explanação. E desde já aviso que os certificados eles devem ser enviados em até 10 dias úteis. Com esses avisos, então, Luciana, eu te passo a palavra. É um prazer te ter aqui hoje. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, doutora Karen Prediger. É uma grande satisfação falar aqui no CEDIM sobre um assunto que faz parte da minha vivência como reguladora há 21 anos. Eu sou advogada concursada da GERGS há bastante tempo, né? Peço desculpas aqui, já vou entrar com a apresentação, mas houve um problema técnico no meu computador e já estou entrando. Então, nesse início, eu vou entrar aqui falando, né, do contexto da instituição das agências, e em seguida eu vou pedir uma gentileza de alguns minutos para colocar a apresentação na tela. Vai estar disponível, né, essa apresentação, e é um encontro, né, uma fala informal. Então depois, quem tiver observações, questionamentos, fiquem bem à vontade. É realmente uma grande satisfação e agradeço novamente o convite da doutora Karen Prédio. Bom, iniciando a nossa apresentação, que já vai estar, né, devidamente aqui no vídeo, ela tem por objeto dar um panorama da Lei 13.848 de 2019, que é a Lei das Agências Reguladoras Federais ou Nacionais, né? Como a gente fala, nacionais pela abrangência em todo o país. Esta lei hoje ela elenca 11 agências federais de infraestrutura, de interesse coletivo para a sociedade e também de serviços públicos delegados. Então, mas antes de entrar propriamente nos tópicos dela, eu quero dar um contexto, né, da sua instituição no país, né? Não vou entrar muito a fundo nisso, mas eu acho importante dar este contexto. Bom, nós temos a Constituição de 88. Aqui, então, eu já estou começando a visualizar aqui a minha... Mas eu vou seguindo, tá? Para a gente compartilhar aqui o vídeo. Temos a Constituição de 88, que ela marca uma redefinição do papel do Estado na economia. Qual seja, antes nós tínhamos, até 88, no regime militar, né, que caracterizou uma ditadura militar, nós tínhamos uma atuação bastante direta na economia,
um viés nacionalista de atuação que possibilitou a industrialização do país, né? Mas, do ponto de vista econômico, era uma atuação muito direta. Só para vocês terem uma ideia, na década de 90, nós tínhamos cerca de 590 empresas estatais no país. Bom, então nós tínhamos uma atuação muito direta na economia, com essa grande quantidade de estatais, eram estatais utilizadas com muito viés político, né? Não que isto tenha, assim, alterado de forma drástica, mas havia muito mais naquele cenário uma atuação política das estatais, até pelo grande número. Tínhamos deficiências tecnológicas, deficiências de investimentos, de competitividade com as empresas internacionais, uma inflação muito grande, crise econômica, um alto endividamento externo, né? Aqui eu trago como exemplo, para os que são mais novos, eu fui advogada da Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, a doutora Karen aqui também devia ter criança, mas, né? Usei muita ficha telefônica e muito orelhão. Hoje alguns já não sabem quando a gente usa a expressão caiu a ficha, né? Exato. Então, nós tínhamos na CRT, o telefone fixo, na época, ele levava de 2 a 3 anos para 2, 3 ou 4 ou mais, né? Mas na década de 90, 95, 96, ali 2, 3 anos para ter as famílias, né, os requerentes terem telefone fixo. Havia um mercado muito grande de aluguel de telefone. Era um bem importante, inclusive declarado no Era um, imposto de renda. era um investimento, né? Era um investimento. Existiam empresas que, assim como as empresas que administram imóveis, locadoras, existiam empresas que administravam locação de telefone. Isso, para quem é mais jovem, para os nossos residentes, é algo inimaginável, né, doutora? Exatamente. E com isso havia também problemas de expansão na universalização da energia elétrica, havia uma série de problemas de infraestrutura e também de serviços básicos para a população, né? Hoje, no esgotamento sanitário, a gente está vendo isto, né? Agora, aqui eu quero só fazer Agora estou conseguindo entrar, vamos ver aqui. Quero fazer só uma importante observação, que a regulação não tem o viés ideológico, não tem necessariamente o viés ideológico. Eu só discuto cenário de crise econômica, né, de investimentos deficitários, de também serviços públicos e atividades coletivas também deficitárias, mas não há, então, como eu estava falando, este viés ideológico, privatizante ou não, né? Porque a regulação, ela pode e deve ser feita, inclusive, com prestadores de serviços públicos, como nós fizemos até pouco tempo com o Corsan, no caso da Gergs, a Eletrobras com a ANEEL, também CE, então muitos, né, indevidamente justificam às vezes a regulação como uma atividade, uma função de Estado de cunho privatizante. Não é, né? Então, acho que isso é uma primeira observação importante, e agora vou conseguir finalmente compartilhar. Por favor, vejam se está sendo compartilhado. Agora Ah, sim. Deus ouviu as minhas preces, vamos lá.
Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Só clicar lá embaixo do lado do canto direito para naquela apresentaçãozinha ali do lado do menos, que daí fica a tela inteira. Perfeito. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui o que eu estava falando antes, né, desse contexto interno do país. No contexto externo, nós temos o fim da ditadura em países latino-americanos, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a hegemonia dos Estados Unidos, tá? E neste aqui havia também, no contexto interno, uma a grande quantidade de estatais, ela levava a uma confusão entre o regulador e o operador. Por exemplo, a Eletrobras fazia normas para as holdings do setor, da mesma forma a Telebrás e outras estatais, né? Então havia esta confusão. Temos então a Constituição de 88, que ela estabelece uma redefinição do papel do Estado na economia. O artigo 173 caput, ele prevê que a atuação direta é subsidiária, então isso marcou uma um novo paradigma de atuação do Estado, e o artigo 174 traz a atuação indireta do Estado na economia, com atividades de planejamento, de fomento e de regulação. Eu não sei, doutora Karen, se os colegas que estão assistindo quiserem interromper, fiquem à vontade, porque às vezes lá no, né, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade se quiserem interromper, não há problema. Tá bom. Só para a gente resgatar ali, então, essa confusão que tu falas entre, por exemplo, a Eletrobras e os outros operadores, eu tinha o Estado intervindo diretamente prestando o serviço público e ao mesmo tempo em que ele nos prestava o serviço público, ele estabelecia as normas que regulavam a sua própria atuação e a atuação dos outros operadores. Então não havia alguém, digamos assim, profissional nessa questão de estabelecer os patamares regulatórios do serviço a ser prestado, né? Eu acho que é mais ou menos Imparcial, isso que né? tu... Imparcial, que não fosse aquele que é o próprio prestador e que muitas vezes não cumpria devidamente com a sua missão. Né? Exatamente, é isso aí mesmo. Isto veio a ser trazido, veio com as agências reguladoras, né? Mas antes aqui, eu quero trazer, para deixar de referência para os colegas, então, ainda né, nesse brevíssimo contexto histórico. Então, depois da Constituição, foi editada a Lei 8.031, de 90, um Programa Nacional de Desestatização, e as emendas constitucionais 5 a 8 de 95 e 9 de 96, que foram muito importantes para a abertura do mercado, né? E aqui, novamente, não estou fazendo juízo de valor, né? Mas elas significaram a abertura do mercado no petróleo, nas telecomunicações, na navegação também, na atividade portuária. E aqui nós temos a Lei 9491 de 97, que estabelece o Programa Nacional, a Lei 8.031 foi revogada, e esta Lei 9491 de 97 está vigente, né? Importante também salientar para os colegas que as entidades reguladoras e a regulação não constituem novidade propriamente dita, né? Nós temos entidades, e aqui pode ser também órgãos, né? Entidades ou órgãos no Brasil desde o final do século XIX e no início do século XX com muita prevalência, entidades essas setoriais, né? Por que que a regulação não é nova? Porque a regulação, nós vamos ver mais adiante, ela envolve, é uma função de Estado que envolve uma série de atribuições que já se faziam, né? Ou totalmente ou parcialmente por diversas entidades. Aqui eu cito o Instituto de Defesa Permanente do Café, o Instituto do Açúcar e do Álcool, a CVM, o Banco Central, ele exerce também atribuições de uma agência reguladora.
Então, o que que é novo no país? É o modelo de agências, que tem a sua origem na experiência próxima norte-americana, mas também na experiência britânica. E este modelo de agências, ele contou no início da sua instituição com um estranhamento muito grande da doutrina, né, de parte da doutrina. Das universidades, né, né, os nossos conhecidos doutrinadores, eles tinham um estranhamento porque a agência, ela tem a agência, ela tem um sistema que ela visa a mitigar ingerências políticas por um sistema principalmente de mandatos dos seus dirigentes, e isso nós vamos ver mais adiante. Então, o que é novo são agências reguladoras, dirigentes, são a função reguladora do Estado, as entidades reguladoras. Aqui nós temos a criação da ANEEL, que foi a primeira agência a ser criada em 26 de dezembro de 1996, e a AGERGS foi a primeira a ser instalada no país, inclusive dentre as federais. Seguindo, vamos ver. Bom, outro aspecto que é importante salientar é bem pragmático, a finalidade da instituição de agências. Como o mercado de diversos serviços e atividades econômicas ele foi aberto, né, conforme eu referi há pouco, houve uma exigência de bancos internacionais, de instituições financeiras internacionais e mesmo de grandes grupos econômicos para a criação de agências num modelo que pudesse mitigar essas influências políticas, que são sentidas muito mais nos períodos eleitorais. As tarifas das estatais, elas eram utilizadas como medidas, né? Como elas eram manipuladas nos períodos eleitorais, né? Reduzidas nesses períodos, o que asfixiava muitas vezes a possibilidade de investimentos e de atendimento à população. Então, os investidores internacionais exigiram esta criação de agências setoriais no país. Aqui no Rio Grande do Sul foi igual, né? Foi o Banco Mundial que exigiu a criação da AGERGS por ocasião da criação do programa de concessões rodoviárias e da venda, na época, da venda de parte da CE. Nós tivemos a S-Sul e a RGE. Então, esta é uma visão muito pragmática que é importante que a gente tenha presente, né? Aqui eu deixo projetos anteriores, claro. Luciana, talvez assim para o pessoal entender também o grau dessa exigência e da questão política, talvez essa questão do mandato, ah, ah, e eu acredito que isso seja em todas, faz com que, para não haver essa ingerência política, o mandato de um dirigente de agência reguladora, ele começa em um governo e ele vai terminar somente no outro. Então, impedindo assim que haja uma concomitância. Tenho esse governo e eu vou escolher o dirigente da agência reguladora conforme a minha orientação política ou conforme alguma situação. Então, isso gera uma certa estabilidade até para o mercado, para os investidores, né, que são grandes investidores nessa área, saber que mesmo mudando o governo, esse serviço público, essa grande área, segue tendo o dirigente da agência reguladora como um. Acho que isso é o que dá uma estabilidade, talvez esse tenha sido o desejo, né, das instituições. Sim, exatamente. Eu vou abordar um pouquinho mais adiante a autonomia qualificada, mas é exatamente isso, né? Os mandatos descoincidentes parcialmente, né? Exatamente. Aqui deixo como referência os projetos anteriores à Lei 13.848 de 2019, para quem tiver interesse em trabalhar nessa área.
Temos a PEC 35 de 2016 que está em tramitação. Ela acrescenta o artigo 175A à Constituição Federal. É uma PEC que eu julgo importante, porque se vocês forem olhar na Constituição, fala, além da atuação indireta por meio da regulação, há duas referências à regulação, que na verdade é um órgão regulador, e aqui uma referência ao órgão está equivocada, mas há um órgão regulador do setor de telecomunicações e do petróleo, né? E só. E esta PEC, ela assegura na Constituição alguns requisitos importantes de agências reguladoras, entre eles a autonomia qualificada, em relação a uma autarquia comum, por exemplo. Aqui nós temos a Agência Nacional de Mineração, que foi criada em 2017, a última agência, que foi motivada pelo desastre de Brumadinho. E o Banco Central, recentemente, ele recebeu, a exemplo das agências, a autonomia qualificada pela Lei Complementar 179 de 2021. Importante salientar também outro aspecto, que muito focado em serviços públicos, mas não só. As agências, elas vão implementar políticas públicas, né, dos poderes concedentes, da União, do Estado, mas elas não podem modificar políticas públicas, né? Elas vão implementar, por meio de instrumentos regulatórios adequados, a política pública que é dada pela União, pelo Estado, mas elas não podem desvirtuar, modificar, porque elas não têm o mandato, né? Porque a política pública se faz pelo Executivo e muito também pelo Legislativo, que tem mandatos populares. E as agências, então, não podem fazer isso, né? Elas têm uma possibilidade ampla de calibrar na adoção dos seus instrumentos regulatórios a aplicação de determinada política pública. Aqui, então, já falei que a regulação, ela não é uma função exclusiva de agências, né? Aqui nós podemos ter uma conceituação, né, de regulação, e chama atenção, cara, que nas leis também, nós vamos ver, e aqui trago como exemplo a lei do saneamento, né, eu trabalho tanto com essa lei, 11.445 de 2007, que às vezes eu esqueço, inclusive com o novo marco, a 14.026 de 2020, que alterou, né, muita coisa da lei 11.445 do saneamento, ela fala em órgão, né? Muitas vezes as leis falam em órgão regulador, não é correto, porque são autarquias. E muitas vezes elas falam em função reguladora e fiscalizadora. A regulação, ela é trazida pela doutrina, pelos doutrinadores de frente aí da regulação, como uma função de Estado administrativa que envolve diversas atribuições. A regulação, ela não é identificada com uma regulamentação ou com uma normatização. Então, aqui eu vejo que há uma falta de técnica, né, nessa legislação, porque quando fala em entidade reguladora e fiscalizadora, mas e o resto, né? As agências fazem muito mais que isso. Então, né, na GERGS, eu e a GERGS, nós sempre utilizamos o termo regulação para expressar todas as atribuições das agências. Então, função normativa, de fiscalização, de aplicação de sanções, de decisão de conflitos entre usuário e concessionária, usuário e poder concedente, concessionário e poder concedente. Muitas agências, as federais, elas emitem delegações de serviços públicos, também autorizações, como Anvisa, de produtos, de medicamentos. Então, há uma gama muito grande de atribuições regulatórias não sei o que tu acha, mas no meu ponto de vista, é uma redução tu chamar uma agência de agência reguladora e fiscalizadora, porque é muito mais, né? Aqui também trago um conceito da economia, porque a regulação, o conceito da regulação, como a gente aplica hoje,
ela vem muito da economia a regulação destinava-se à correção das falhas de mercado. O que são falhas de mercado? Aqui não vou entrar na economia, que não é a minha área, mas são as externalidades negativas que as atividades apresentam, né? Que a poluição, por exemplo, é uma externalidade negativa, a poluição que determinada indústria, competição imperfeita, concorrência imperfeita, abuso de posição do mercado, assimetria de informações. Então, falhas de mercado são problemas, entre aspas, e aqui de forma leiga, que as atividades econômicas elas acarretam, né, problemas de ordem econômica, e que a agência ela se destina também a essa correção dessas falhas, mas hoje não é possível dissociar a regulação do Estado democrático de direito, dos valores democráticos, das finalidades, a proteção à dignidade da pessoa humana, a moralidade administrativa, transparência, participação social, a redução das desigualdades, isso é importantíssimo, né, o Estado brasileiro como altamente desigual, tanto regional quanto do ponto de vista social, isto é gravíssimo e penso que as agências não podem estar dissociadas dessa realidade brasileira e dessas finalidades e dos valores constitucionais, né? Nós Eu temos... queria, eu, eu queria te perguntar uma coisa, Luciana, já que a gente está nessa transição que tu deste o histórico das agências reguladoras e do surgimento disso, tanto no contexto mundial quanto nacional, e ao mesmo tempo tratar desse papel das agências reguladoras, tanto no próprio fortalecimento das políticas públicas, né, que o Estado precisa prestar melhor, e eu acho que a agência reguladora, ela tem esse papel, né? Só que no momento em que eu tenho essa passagem do Estado para um Estado regulador, eu lembro que no início havia muito a crítica de que a agência reguladora estava surgindo para regular pessoas, digamos, muito mais poderosas, que eram esses novos prestadores e que ganhavam fatias importantes do mercado da energia elétrica, das telecomunicações. E isso é que gerou, inclusive, essa confusão, talvez, de entender que a agência reguladora tem relação com privatização e, portanto, a agência é a favor da privatização, e não é isso, né? Só que no início se dizer assim, bom, como que uma agência reguladora, que sequer no início tinha o seu próprio corpo técnico, né? No início eles eram cedidos de outros órgãos até que se conseguiu fazer os primeiros concursos, e no início também havia poucos recursos, talvez, afetos a essas agências reguladoras, né? E elas tinham que regular operadores muito poderosos, né? Empresas de telecomunicação de poder mundial, digamos assim, e da mesma forma a questão da energia elétrica. Nós temos já uma diferença, o que teve de evolução na construção das agências reguladoras, na sua estruturação. Hoje isso é diferente e é visto de forma diferente? Houve uma evolução, houve uma evolução de maior legitimação e menos estranhamento, né, evidente, porque desde do início já são das primeiras agências, a ANP, a Anatel e a ANEEL, né, são mais de cerca de 25 anos, então houve uma evolução, mas no plano federal, em relação aos serviços públicos, e por este motivo que tu mencionou, as agências, elas exercem prerrogativas de poder concedente, né? Isto foi lá no início, em decorrência dessa como é que eu posso dizer, dessa dificuldade dos ministérios que representam ali o poder concedente, né? Estou falando aqui especificamente em serviço público, representam a União, eles tinham pouca gente, e as agências, elas se aparelharam no sentido
positivo e elas tinham mais condições de, inclusive, fazer editais, fazer as licitações, editais. Então, hoje, e elas exercem hoje prerrogativas, continuam exercendo um pouco menos que no passado, né? Porque antes havia uma delegação, por exemplo, para a ANEEL, né? A ANEEL exerce o poder concedente. Hoje não, né? Há um bom tempo até não exerce, embora algumas prerrogativas por meio de delegação sejam exercidas pela ANEEL e pelas demais agências reguladoras de serviços públicos. Então, aqui há uma diferença entre as GERGs e as agências federais, e também algumas outras estaduais, mas focando na AGERGS. A GERGS não exerce nenhuma competência de poder concedente. Ela não faz editais, embora ela oriente, ela homologue editais, ela não pode decretar a caducidade, né, do serviço público, por exemplo. Ela é exerce a regulação típica, né, pura, digamos assim, sem as prerrogativas do poder concedente. Mas concordo contigo, assim, houve evolução, mas e esta mistura entre poder concedente e a regulação típica, ela, de certa forma, ela espelha, não bem, mas há um outro espelhamento. Antes era confusão, operador e regulador, agora é concedente e regulador. Há um outro nível de confusão, né? Bom, então, aqui o objeto, né, são serviços públicos e atividades econômicas de interesse coletivo, atividades econômicas estrito sensu, né? Lembrando que os serviços públicos são considerados atividades econômicas também muito importantes, importantíssimas, e hoje nós lidamos com grupos pesadíssimos também, e daí a importância de mitigação de ingerências políticas e dos grupos de interesse, né? Isso é muito importante, porque são grupos e cada vez mais fortes, né? Cada vez mais fortes. Aqui lembrar que nós temos o nome agências, né? A denominação de agências, ela ficou muito moderna, e todo mundo passou a ser agência, mesmo não sendo uma agência reguladora. E isso, né, Karen, era uma crítica da professora Maria Silvia de Pietro, que tudo é agência, e ela tem razão nisso, né? A ABIN, por exemplo, é uma agência, né, agência de inteligência, mas é um órgão, ele não é uma agência reguladora. Então, é um órgão ligado à presidência da República. A Agência Espacial Brasileira é uma autarquia comum. E a Embratur, ela é uma agência, né, ela tem no nome dela agência, apesar da sigla, mas ela é um serviço social autônomo. Então, para tu ver que agência ficou bonito, né? Todo mundo é agência. Aqui, então, vou passar rapidamente, né? São as principais agências, ou melhor, são as agências típicas, né? Então, aí todas as 11, agora a última, a Agência Nacional de Mineração, a ANA, com o denominado novo Marco Legal do Saneamento, ela também, antes era só Agência Nacional de Águas, e se tornou agência também de saneamento básico, nas suas diretrizes, nas normas de referência, né? Porque, lembrando que o titular do serviço de saneamento é o município, e nas regiões metropolitanas há um compartilhamento de titularidade entre municípios e estado. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Por favor, aí é só... ou no final, tanto, né? Eu tenho uma pergunta da Stephanie, mas eu estou aguardando aqui para te passar, porque eu acho que ela pode entrar depois. Mas depois Tá eu te bem, passo. sem problema. Bom, a origem da Lei 13848, ela é o projeto de lei do Senado, 53 de 2013, para vocês verem o tempo que leva, né? A finalidade da lei é qualificar a autonomia da agência, a transparência, a previsibilidade dos atos normativos e a governança e a segurança jurídica. Eu entendo que é uma lei muito boa, é claro que não é uma lei perfeita, né? Como nenhuma é, mas é uma lei muito positiva.
A aplicação da lei é às agências reguladoras federais ou nacionais e as autarquias especiais caracterizadas como agências a partir da sua vigência, que é o que está disposto no parágrafo único do artigo 2º. As agências, então, como eu já falei, elas não são órgãos, né, são entidades, então isso às vezes é um vício de linguagem que a gente vê na própria, às vezes até entre alguns doutrinadores, né, porque é um vício, né, não, elas são especiais. Por que as são especiais? Não é porque elas têm algo de muito, assim, diferente, especial no sentido leigo, não, é o especial em relação ao seu regime jurídico, que prevê autonomia qualificada para independência técnica decisória. Esta é a finalidade da autonomia qualificada, é ter uma independência técnica, reduzir as ingerências políticas e de grandes grupos, né, econômicos e de interesses econômicos. E as agências reguladoras são diferentes de agências executivas. A agência executiva é uma autarquia comum, ela é disciplinada pela Lei 9649 de 98 e os decretos que eu cito ali. É uma autarquia comum que recebe uma qualificação do Poder Executivo por meio de decreto para ter maior autonomia da sua gestão. E aqui eu lembro que a Lei 866 de 93 e a nova Lei de Licitações, a 14.133, ela prevê um valor de dispensa de licitação em dobro para agências executivas, né? Então, o Inmetro, ele era agência executiva. Eu não consegui verificar na sua página, procurei se ele ainda continua com essa qualificação, mas o Inmetro foi durante muito tempo, se ainda não segue assim, uma agência executiva. Aqui, então, a autonomia qualificada ali que a Karen falou, né? Então, o que caracteriza um núcleo da autonomia qualificada? A investidura a termo dos seus dirigentes. O órgão colegiado, ele reduz, ele torna mais rarefeito o poder, não fica concentrado em uma pessoa, não há um presidente da agência só, não, há presidente e há diretores gerais, ou no caso da agência, conselheiros. Mandatos não coincidentes também é importante, né? Então, eu penso que são as 3 características principais. Além disso, a lei, ela estabelece a vedação à recondução, o que é importante para que o diretor de uma agência ou conselheiro, ele não fique capturado, e aqui eu já vou falar brevemente da teoria da captura, ele não fique capturado ou politicamente, inclusive pelo poder concedente, pelo poder executivo ou por o grupo de interesses, visando a uma recondução, né? Então, por isso que a recondução é importante, a vedação à recondução, para que ele não fique de olho, e aqui bem, né, de forma bem, assim, coloquial falando, não fique de olho num segundo mandato. Muito parecido com o que algumas pessoas se manifestam contra a reeleição de chefes de executivo, né? Porque às vezes para alguém que é chefe do executivo se reeleger, ele acaba se comprometendo com interesses para conquistar sua reeleição, né? Eu acho que é nesse sentido. Então, isso permite aquela isenção, porque o dirigente ele pode desagradar alguns interesses, Pode. né? Já que isso de modo algum vai comprometer um segundo mandato, porque o segundo mandato não vai existir, né? Então, acho que nesse sentido, né? Mas eu vejo que no caso das agências, elas têm compromisso com a imparcialidade, né? E o dirigente e o governador, o presidente, não tem, né? Ele tem compromisso, ele tem um projeto de governo que é aprovado pela população. É claro que ele vai se comprometer com interesses, muitas vezes que são claramente ditos, outros nem tanto, mas aqui o compromisso com a imparcialidade e com as decisões técnicas são
também a essência da regulação, né? Devem ser, né? Temos aqui a lei, ela estabelece vedações para indicação dos diretores, a qualificação dos requisitos para indicação, com critérios mais visando a essa prevalência técnica, e há um impedimento remunerado de 6 meses para atuar no setor regulado após o final do mandato. Isso é importante, até o prazo eu julgo que é pequeno, porque o diretor, ele sai da agência com uma carga de informações muito grande, né? Cargas estratégicas, de fiscalizações, de autuações em curso, e 6 meses é muito pouco tempo para ele perder, entre aspas, aqui, essas informações, e aí ele vai ser contratado pelo setor privado, possivelmente, né? Ou ter suas consultorias, mas de qualquer forma contratados aí pelo setor privado, com uma grande quantidade de informações estratégicas da regulação. Então, eu acho que esse prazo aqui é pouco, né? O ideal seria 1 ano, mas é o que temos. Na Agergs hoje há esse impedimento, mas ele não é remunerado. Então, daí também é ruim, porque a pessoa que sai, ela fica sem poder atuar na sua especialidade ali no setor privado, né? Então, se há um impedimento por força de lei, tem que haver uma contrapartida, né? Exato. Aqui, só uma dúvida bem pertinente, que talvez alguns tenham ficado. O Lucas Lourenço, ele está perguntando se esse cargo de dirigente da agência reguladora seria um cargo em comissão que não é de livre exoneração, correto? Eu acho que muitos talvez possam ter ficado com essa dúvida, né, Luciana? Ele não é de livre exoneração, eu já vou tratar mais adiante. Ele justamente não é de livre exoneração para ele ter a segurança na sua decisão e a imparcialidade. Então, é mandato mesmo. Por exemplo, eu tenho, como conselheira da agência, mandato de 4 anos, né? Assumi agora em janeiro, vou até 2027, né? Claro, eu sou do quadro, mas até 2027, então, salvo questões muito específicas na lei, é o tempo que eu vou ficar como conselheira. E é importante não ser livre exoneração, né? Justamente para isso. Porque se é livre exoneração, ou o Poder Executivo, ou os grandes grupos de interesse fazem uma pressão política e daí acabou, né? Acabou a imparcialidade. Outro aspecto importante para salientar, a decisão monocrática sujeita à revisão do colegiado. Então, nunca é uma decisão monocrática pura, sem possibilidade dessa revisão. A lei ampliou os mandatos para 5 anos, então, alguns eram 4 anos. Redução do mandato quando não for provido no mesmo ano da vacância, redução do tempo de mandato, né? Se tem uma vaga, 4 anos, 5 anos, não é provida, o tempo ele vai sendo reduzido. Então, isso obriga o governo a nomear. Senão, ele mesmo vai perder tempo do seu indicado ali, né? Uhum. E trago isso aqui para quem estuda regulação, é um paradigma muito importante, a ADI 1949, que foi motivada aí no Rio Grande do Sul pela Gergs, né? Quando o governo Olívio ele assumiu, né, e havia lá, que para quem é mais antigo também, um acirramento muito grande, e por causa dos pedágios também, né, de Olívio e Brito, né, o governador Brito, ele criou a agência, e em seguida o governador Olívio assumiu. Então, quis tirar os mandatos, quis tirar os conselheiros nos seus mandatos. E essa ADI, ela vedou isto, né? Ela é um paradigma em relação à independência dos dirigentes das agências. Temos aqui uma recente ADI 6276, que julgou improcedente uma ação direta manejada pela Confederação Nacional dos Transportes, porque agora a
A lei, ela veda que dirigentes de associações sejam indicados para o cargo, né, para o mandato de dirigente de agências. Então, tem que haver essa separação. Então, essa é uma importante ADI também. Aqui temos a impossibilidade prevista expressamente na lei do recurso hierárquico impróprio, o que foi referido, não foi objeto da decisão, mas foi referido na ADI 295 também, que envolveu a agência. Essa ADI 295 é do saneamento, se não me engano. E recurso hierárquico impróprio, só para lembrar os colegas, é aquele recurso que ele ocorre entre quem não tem subordinação, né? Ele, por exemplo, a Agergs hoje, ela é vinculada à Secretaria de Parcerias e Concessões. Há uma vinculação, não há subordinação decisória nenhuma, isso também com as agências, né, em relação aos ministérios, com as agências federais. Qual seria o recurso hierárquico impróprio, que também não há aqui no Estado? Há uma decisão da Agergs ser objeto de recurso para o secretário decidir, né? É aquele recurso em que ele existe sem hierarquia propriamente dito, por isso que é recurso hierárquico impróprio. Isto não pode acontecer, porque todo o sistema de redução de ingerências e de tecnicidade das agências cai por terra. Aqui eu cito um enunciado 25 da primeira jornada de Direito Administrativo do Conselho da Justiça Federal. É bem interessante entrar na página e tem uma série de enunciados dessa jornada de 2020, com diversos temas de direito administrativo. Então, quem se interessar, vale a pena. Fala desse recurso hierárquico impróprio. Aqui eu trago do ponto de vista prático, né, as restrições que não é o que está previsto em lei, né, óbvio, as restrições, como que uma agência pode sofrer restrições no exercício das suas atribuições. Primeiro, contingenciamento de receitas próprias e uso em outros serviços estatais. Contingenciamento de receitas parte da receita das agências, que devem ser receitas próprias, elas vão para um caixa único, ou não é possível a execução do orçamento, né? Não é possível a execução do orçamento integralmente pela agência. É o que ocorre com a Agergs, né? Há muito tempo. A Agergs é superavitária, ela tem receitas integralmente próprias, não recebe R$1 do Poder Executivo, e parte dos recursos vai para o caixa único. Isso é muito ruim, né? Porque hoje nós estamos com evasão, né, de servidores, por causa de remuneração, por exemplo, né? Enquanto daí parte do nosso dinheiro, né, das nossas receitas, que devem ser custeadas na regulação, ela vai para o caixa único para outras despesas, né? E isso acontece com quase todas as agências federais, estaduais também. Restrições da administração centralizada, por exemplo, uma restrição à contratação, a concursos públicos, também enfraquece agências. Nomeação de dirigentes com atuação política, o que agora fica mais reduzido na lei federal. Ausência de nomeação tempestiva dos dirigentes, isso também enfraquece a agência, porque as agências elas não ficam com o seu quadro completo. Hoje, por exemplo, a agência não está com o seu quadro completo, né? Nós temos 4 conselheiros quando há vaga para 7. Então, por isso que na lei 13848 há uma redução desse prazo. Quanto mais demora para nomear, mais o dirigente perde prazo, né? E isso é ruim. A falta de transparência também enfraquece as agências, porque é aquele ditado que a gente conhece, né, Karen? O sol é um importante antídoto para práticas indevidas, e aqui indevidas lato sensu. Então, quanto mais transparência, mais forte será a agência. E aqui eu trago 2 acordos do TCU, que não são recentes, mas são muito importantes. Eles analisaram a autonomia das agências, de algumas agências federais, a ANEEL, a ANTT, a Anatel. São muito bons, porque embora
no regime anterior, eles fazem um diagnóstico completo do que elas tinham, do que não tinham e do que precisavam ter, né? Então, essa referência é bem importante. Perda de mandato. A lei prevê renúncia, que é aquilo que o colega perguntou, em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado, condenação em processo disciplinar e a infringência ao artigo 8º-B da Lei 9986, que essa lei é a lei de pessoal das agências, que ela foi muito atualizada por esta Lei 13.848, que estabelece vedações ao dirigente no exercício do cargo. Então, são essas 4 hipóteses. No mais, não há possibilidade de exoneração do dirigente, né? Aqui eu trago uma curiosidade da Anvisa e da ANS. Antes, lembrando que a ANS é de saúde suplementar, antes dessa lei, havia uma previsão na lei específica de cada agência de que nos 4 primeiros meses de mandato, poderia o dirigente poderia ser livremente exonerado, e também após, então poderia ser livremente exonerado. Então, eu não vejo nenhuma lógica nessa previsão, né? Tanto é que caiu, porque 4 meses ele pode haver instabilidade, né? Porque ele fica mais, não há lógica, né? E também após o período inicial por descumprimento injustificado do contrato de gestão que a agência eventualmente celebrava com a União. Essas 2 previsões foram revogadas nas agências, ficando essas 4 aí que eu enumerei. Processo regulatório ganha muita ênfase na lei, né? Com ênfase com a motivação, a proporcionalidade, a transparência e a participação social. E aqui também eu destaco que, né, na imprensa muitas vezes a gente vê, ou por pessoas leigas em direito, eles vinculam o processo administrativo com burocracia. E isto é absolutamente equivocado, porque o processo administrativo, considerado como tal, ele é uma garantia constitucional, é um instrumento de limitação do poder, é um meio de controle institucional, social, é uma garantia de transparência, né? E é um meio democrático que as partes podem, de atuação das partes no processo. Então, não, evidentemente que a administração pública, né, e nós sabemos bem, tem as suas burocracias, que são as formalidades inúteis, ok? Mas equiparar o processo administrativo, o contraditório, a ampla defesa e essas garantias com burocracia é completamente equivocado. E esta lei... Sim. Desculpa. Eu acho até nesse sentido, não sei o que tu acha, talvez aqui a gente já tenha um prenúncio e uma necessidade de respeitar e valorizar esse processo administrativo que acontece dentro da agência, quando a gente pensa que estamos num momento e num movimento que busca justamente a desjudicialização, né? Então, Também. reforçando esse processo e esse processo nas agências, eu vou ter uma mitigação do excesso de judicialização com relação a esses serviços públicos, né? Eu busco a agência pelo processo administrativo. Isso, e também, Karen, no sentido, para ponto de vista técnico, as questões regulatórias são tão complexas, né, e envolvem uma atuação multidisciplinar. Não é possível que um advogado, por exemplo, atue sozinho, sem atenção sozinho, que eu digo, isoladamente, sem considerar questões técnicas de engenharia, questões econômicas, e vice-versa, né? Um economista não pode atuar sem atenção à legalidade, né? Por isso que a atuação multidisciplinar é muito importante e levar questões complexas e mesmo para um perito judicial, ela é muito perigosa para as empresas também, né? Porque o perito judicial não vai ter a compreensão sistêmica de todo o setor.
o olhar para os consumidores, o olhar para a concessionária, para as políticas públicas. Então, a decisão na agência é sempre, me parece, mais técnica e com esse olhar sistêmico que a regulação tem, né? E aqui nós, advogados, que muitas vezes, né, principalmente mais antigamente, mas a gente fazia, né, pareceres mais isoladamente, né? Mandava sem conversa, sem o diálogo interno com pessoas de outras formações, e isto numa agência não pode. Isso é um erro e ele resulta em erro também, né? Então, aqui os advogados estão sendo cada vez mais chamados ao diálogo interno com outras áreas de formação. Isso é bem bacana, sabe? É uma experiência E, muito rica. e nessa linha, eu tenho uma pergunta aqui, aproveitando para colocar a pergunta do Lucas Scalco Refosco, nosso residente. Nesse processo administrativo e considerando a atribuição fiscalizatória da agência, isso compreenderia a possibilidade de realizar termos de ajustamento de conduta com o prestador do serviço público? Sim. Esse é um instrumento importante já há muito tempo. Nós temos convênio com a ANEEL, né? Há muito tempo, já desde 98. A ANEEL já faz isso, a GERGS também tem, e agora com a LINDB também, né? E também um importante ponto que eu destaco e que a gente vê ao longo dessa evolução das agências foi a maior, também uma evolução do direito administrativo, para tornar ele mais democrático, né? Porque no tempo da ditadura, o que acontecia? Eram as repartições, os órgãos ali decidindo, e o cidadão, sendo cidadão, ou as empresas, pouco tinham voz. Então, também, ao longo desse tempo, isso foi obra da Constituição, né, e dos novos ares, uma democratização do direito administrativo e um caminho para a consensualidade, né, mas sem que a administração e agências percam a sua atribuição coercitiva, porque às vezes o diálogo não resolve, né? Eu estou falando no caso de descumprimentos contratuais, né? De desrespeito ao direito dos consumidores. Então há um instrumento a mais, né? O diálogo ele é fomentado com esta evolução do direito administrativo e a gente percebe isso muito nas agências. Aqui, vou correr um pouquinho, Karen. Análise de impacto. A lei prevê um instrumento que se chama análise de impacto regulatório para sua normatização, que trago aqui a lei das agências prevê e também na lei de liberdade econômica, lei 13.874, e o decreto 10.411 de 2020, ele estabelece uma série de requisitos e a forma de fazer também, assim, os lineamentos básicos para análise de impacto regulatório, que vai considerar numa normatização custo-benefício, custo-efetividade, são critérios, né? Os riscos de determinada proposta normativa da agência, e quando não houver a IR, porque a IR é uma ferramenta que é complexa, demanda tempo, então muitas vezes pode não ser necessário. E o que vai haver? Vai ter a norma, evidentemente, ela vai ter que estar lastreada em uma nota técnica ou um documento equivalente, né? Geralmente multidisciplinar. O decreto também prevê a avaliação de resultado regulatório, que é para ver, após um período, a efetividade da norma, se ela cumpriu seus resultados. E aqui também trago o enunciado 38 da primeira jornada de direito administrativo, que eu já mencionei. E na IR, inclusive, como a normatização setorial é uma expressão da atuação indireta do Estado, a AIR deverá, segundo esse enunciado, que ele só tem, é uma recomendação, né? Não tem nada de vinculativo esses enunciados. A agência deverá considerar também a possibilidade de não atuar, de não intervir
em determinado aspecto do setor. E isso não é omissão, né? Fica bem claro. Não é omissão da agência, é simplesmente ela vai, por meio dos seus estudos, dizer, chegar a cogitar a possibilidade de, não, este aspecto do setor X não precisa de intervenção do regulador, né? Outra questão muito importante do processo administrativo regulatório é a consulta pública, que é condição de validade dos atos administrativos. Isso é mandatório, né? A consulta pública ela é marcada pelas contribuições escritas dos interessados, tem uma duração mínima de 45 dias na lei, o que eu acho muito, né? Porque depois deste período, todas as contribuições, uma a uma, deverão ser. Aqui vocês estão ouvindo a minha cachorra participar da. Eu até não consegui ouvir. Que bom! As minhas também, elas participam. Elas só não estão ganhando certificado ainda. Sim. Então, aqui, ela... Acho muito esse tempo, porque uma a uma das contribuições, elas são analisadas pelas áreas técnicas, né? No caso da AGERGS, o prazo mínimo é 20 dias, podendo ser prorrogado. A audiência pública... E uma questão, assim, sobre a consulta pública e a audiência pública. Como tem se dado a efetividade dessa participação da população ou dos envolvidos no tema, das instituições? Isso tem sido realmente efetivo? Como é que está a conscientização de todos com relação a isso? Bom, em relação aos agentes regulados, ela é intensa, né? E também aos usuários de grande porte, indústrias, por exemplo. E isso nós vimos há pouco tempo no gás canalizado, né? Nós regulamos há pouco tempo o gás, lançamos 2 normas, o regulamento do denominado mercado cativo, da Sulgás e do Mercado Livre. Então, são associações representativas dos grandes usuários, a empresa, consultorias, indústrias, né? Isto é intenso, mas é o que eu boto ali no último tópico, infelizmente há uma assimetria enorme em relação de conhecimento em relação aos usuários, aos consumidores, né? Consumidores propriamente ditos, de acordo com a teoria que nós adotamos na GERGS, finalista ampliada, né? Que são os consumidores residenciais, o pequeno comércio, que tem uma nota da vulnerabilidade. Então, isto eu penso que é um dos grandes desafios das agências, prestar de uma forma pedagógica, inclusive, maior informação aos consumidores e trazer eles para este debate, né? E isto ocorre com todas as agências. Nas audiências públicas participam algumas associações, na AGERGS, ao contrário das agências federais, ela é obrigatória, audiência pública, mas é muito baixa também, né, dos consumidores, e isto é um grande desafio que as agências precisam se debruçar para reduzir essa assimetria, porque vê bem na regulação econômica, né, numa revisão tarifária. São conceitos difíceis, inclusive para o regulador, né? São assuntos complexos para o regulador, o que dirá para o consumidor, né? Uma coisa importante aqui, que no conselho da GERGS, embora a vaga não esteja hoje ocupada, há uma vaga para os consumidores. E eu acho muito importante porque traz o olhar, né? Tem uma vaga para os concessionários, traz o olhar do concessionário e traz o olhar do consumidor também. Então, nós temos acentuado, né, nas nossas falas, a importância do provimento dessa vaga, né? Bom, aqui seguindo, a lei prevê também, para uma maior previsibilidade setorial e regulatória,
planos estratégicos, plano de gestão anual e uma agenda regulatória. E aqui eu coloco a resolução da ANA, número 105/2021, como exemplo do que é uma agência, uma agenda regulatória, para que os colegas tenham. Uma previsão, né, do que vai ser feito durante o ano para que os agentes regulados e os demais interessados, as associações de consumidores, possam se preparar tecnicamente. Controle interno das agências, ele ocorre por gestão de riscos, pela elaboração de um programa de integridade, isto está mandatório na lei, é muito bom, pela ouvidoria, e aqui a ouvidoria, ela não é uma ouvidoria tipo call center, né? Ela é uma ouvidoria que vai se debruçar nas atividades da agência, a agência está entregando um bom serviço, ela está executando a sua função administrativa de forma célere, de forma transparente, eficaz. Então, a ouvidoria nas agências, ela é aquela figura do ombudsman, né? Que é própria aí, que iniciou com os países escandinavos. Temos Eu auditor... queria, eu queria te perguntar, interrompendo aqui, duas coisas, e não sei se eu não vou estar avançando aqui. Uma, o programa de integridade, ele efetivamente já foi construído pela GERGS, ele foi construído internamente ou contratado, como é que ele funciona, está rodando? E a outra pergunta que eu queria fazer para ver se tu pode dar alguns exemplos assim por setores regulados, o que que tem de grandes desafios, quais as questões práticas que mais aparecem na GERGS, até para quem estiver ouvindo ficar um pouco mais apropriado do cotidiano, o que que pega Sim, mais na GERGS? eu vou mais adiante, eu tô terminando a lei e já Tá, vou entrar na GERGS, mas tá é bom. rápido também, tá? Mas já estou finalizando. Então, há o controle na administração federal pelos ministérios, controle interno, e pela própria CGU. Aqui a ouvidoria, como falei, na lei federal, mandato de 3 anos, então, para justamente ter aquele olhar crítico, o ouvidor não pode ser livremente exonerado, também sem recondução, é, passa por sabatina na Câmara, no Senado, desculpe, passa por sabatina no Senado, relatório anual à Câmara, ao Senado, ao TCU, divulgação na internet, relatório de ouvidoria. O controle externo aqui é intenso também, mas eu destaco a importância da autocontenção do controle, o respeito às atribuições legais das agências, porque nós não podemos ter o regulador do regulador, né? Embora estes controles existam, e claro, verificar a questão de legalidade, de transparência, mas critérios técnicos que são afetos às agências reguladoras devem ser exercidos pelas agências reguladoras, que vão ter o diálogo com os agentes, com os usuários, com consumidores, e vão ter a visão sistêmica do setor. Porque, às vezes, na boa intenção de determinar uma medida para os consumidores, tu impede o acesso, para determinada classe de consumidores, tu impede o acesso de outros. Tu causa um desequilíbrio econômico-financeiro da concessão que vai impactar as tarifas. Então, e muitas vezes, né, principalmente os órgãos jurídicos não têm essa noção que pegam, determinam um novo dever, né, uma nova obrigação que vai impactar todo o conjunto de usuários, porque é claro que a concessionária vai pedir o equilíbrio econômico-financeiro. Então, é importante uma autocontenção do controle, né? A aplicação do princípio da deferência administrativa, que também se aplica às agências, e o STF tem atuado com uma certa deferência, o STJ também, né? Bom, então, quanto a isto, foi este panorama breve, né? Que
que eu deixo aqui. E agora passo para a agência. A Agergs regula 10 serviços públicos, né? Então, abastecimento de água e esgotamento sanitário, a Corsã e a BRK. A Corsã não em todos os municípios, né? Nós regulamos a Corsã em torno de 270 municípios. Distribuição de gás canalizado, a Sulgás, concessão de rodovias, 2 concessões, transporte metropolitano e intermunicipal de passageiros, poder concedente, Metroplan, a Metroplan é o órgão, a entidade gestora, e o DAER também, né, é a entidade gestora do intermunicipal, transporte hidroviário de passageiros e veículos, e aqui dou como exemplo a Catsul. Distribuição de energia elétrica, eu não sei se vocês sabem, mas nós não temos só a RGE e a CE, nós temos 5 concessionárias pequenas que têm uma boa eficiência, e 13 permissionárias. Nós regulamos por força de convênio com a ANEEL, porque a energia elétrica ela é de titularidade da União. Estações rodoviárias nós regulamos também, e irrigação. E regular aqui, lembrando que são todas as atividades de normatização, de fiscalização, de aplicação de sanções, decisão de conflitos, regulação econômica, aprovamos contratos de suprimento para o gás canalizado também, e contratos bilionários, né? Este ano nós aprovamos já, acho que em torno de 16 bilhões em contratos de suprimento. A Agergs é uma autarquia especial, não formula, como eu disse mais atrás, políticas públicas, não exerce prerrogativas de poder concedente, aquelas prerrogativas, a fiscalização sim, né? Mas essa fiscalização ela é compartilhada, né? O DAER, por exemplo, e aqui trago já uma questão prática, o DAER, a Metroplan, elas fiscalizam os ônibus, né? Mas o que a Agergs faz? A Agergs fiscaliza principalmente por meio de indicadores de qualidade, não somente, mas ela, por exemplo, os ônibus, isso compete ao DAER e à Metroplan, né? Estações rodoviárias, há um compartilhamento de atribuições fiscalizatórias, né? Uma parte fica com o poder concedente e outra com a Agergs. E quando há contrato de concessão, isso está discriminado no contrato de concessão. Nós temos receitas próprias para os serviços de titularidade do Estado. Nós temos uma taxa. Quem paga a taxa é o usuário, porque a taxa, o valor da taxa está embutido na tarifa, né? Então, a concessionária arrecada o valor, mas quem paga é o usuário. Transferências voluntárias quando não há, ou preço público também, quando não há, a titularidade não é do Estado, como no caso dos municípios e no caso da ANEEL, ou preço público ou transferências voluntárias. A Agergs também, como foi dito, ela não recebe 1 centavo do governo do Estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos servidores efetivos, e aqui eu chamo a atenção que existem agências que têm servidores seletistas, agências estaduais e intermunicipais. Servidores seletistas não têm para o exercício de função de carreira, e isto ocorre em São Paulo, Karen, né? A Artesp e a Arcesp, que são agências muito importantes, né? Elas são seletistas. Isso me causa uma estranheza, porque fiscalizar, aplicar sanções... Parece um contrassenso até ao conceito de agência reguladora, né? Também acho, né? Então, a Agergs hoje é uma agência pequena, ela tem cerca de 100 pessoas, temos receita para expandir, né? Temos concurso nomeados para chamar, já chamamos alguns, estamos no movimento de fortalecimento da agência, junto ao governo do estado, com 2 projetos de lei, para fortalecer tanto quem faz a regulação, né? Que são os servidores, os conselheiros,
como a parte organizacional. Então, nós temos uma atuação multidisciplinar com essas formações, né? Colegas de diferentes formações. A AGERGS é a instância final no âmbito administrativo, e isso é muito importante que assim seja. Nós temos a ouvidoria, que ela não faz a função de ouvidoria das agências federais, ela recebe e trata a reclamação dos usuários em relação aos serviços públicos. Então, é um call center, né, após os usuários reclamarem nas concessionárias, né, a reclamação ou pedido de informações vem à AGERGS, né, e há o tratamento dessas informações, dessas reclamações pela ouvidoria ou pelas demais áreas técnicas. Aqui nós temos o Conselho Superior, que é o órgão de direção da agência, aqui é órgão mesmo, né, porque é a unidade interna. Temos 7 conselheiros com diversidade de indicações, e isso é muito bom, porque traz o olhar de todos os... Eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas às vezes precisa, dos atores, né? Todos os conselheiros passam pela aprovação pela Assembleia Legislativa, aprovação sabatina, né? Que é a Comissão de Serviços Públicos e o plenário, a votação do nome no plenário. O mandato é de 4 anos sem recondução. E aqui, por último, a nossa estrutura, né? Temos o Gabinete da Presidência, com a Secretaria Executiva do Conselho Superior, a Diretoria Geral, que faz a coordenação das diretorias técnicas. Temos, na verdade, aqui 4 diretorias técnicas, né? Porque a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, ela tem status de diretoria. Então, de qualidade dos serviços, de tarifas, de assuntos jurídicos, e temos também a ouvidoria, como já citei. Bom, pessoal, já passo para as perguntas, mas aqui eu deixo uma bibliografia sugerida, que é assim, algo resumido, mas para quem quer começar, né, tem obras importantes, mais antigas, que também são excelentes, e estão atualizadas, mesmo apesar, né, da edição, e obras mais recentes também. Deixo aqui, então são 3 slides aqui com a bibliografia sugerida. Deixo os contatos aqui, o meu e-mail, né, pessoal, e o da AGERGS. Já deixo, Karen, também o convite para, né, quem tiver interesse de assistir a sessão da AGERGS, que ela é televisionada ali. Televisionada não, ela é transmitida, né? Televisionada é a antiga. Ela é transmitida pelo nosso canal no YouTube, basta se inscrever ali no site da AGERGS. Eu acho que é importante, né, para conhecer a dinâmica ali de uma sessão do Conselho Superior. E fico, então, à disposição para as perguntas. Eu vou tirar o compartilhamento aqui, vamos ver se eu consigo, né? Pergunta minha, que eu tenho curiosidade, e eu tenho uma da Stephanie. Eu vou ler ela bem, depois eu vou tentar dar a minha interpretação, e a Stephanie me corrige se eu mudei a pergunta dela. Literalmente, ela colocou assim: doutora, na sua opinião, como o poder público pode continuar fortalecendo sua estrutura interna de modo a proteger atividades delegadas ao setor privado, sem abrir mão da sua soberania e acabar, por exemplo, recorrendo a, entre aspas, soluções como a privatização? Nesse sentido, e me desculpo se for muita viagem da minha parte, como podemos regionalizar esse fortalecimento para o âmbito estadual municipal, ao exemplo do que aconteceu com a Carris?
Eu acho que ela tá, Stephanie, se tu estiver ouvindo a gente, me corrige aqui ao vivo. Eu acho que ela está querendo dizer a questão do serviço ficar muito precarizado a ponto do poder público entender como única solução deixar de prestar diretamente o serviço e passar para a iniciativa privada por causa da precarização e não necessariamente como uma profissionalização, mas como um último recurso, talvez seja isso que ela quis dizer. Não sei se tu está na escuta, Stephanie, que daí a gente pode trocar aqui as informações. É. Exatamente, ela está dizendo, isso. Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom. É, Acho que entra um pouco naquela questão que tu colocaste no início, né, da privatização, que a agência reguladora não. a agência reguladora não se identifica, né, com necessariamente, independentemente da posição pessoal de reguladores. Mas ela não deve se identificar com serviço público estatizado ou não, né? Acho que o que é importante é a prestação do serviço adequado para a população, né? Isso é o ponto primeiro. Adequado, considerando também a modicidade tarifária, né? Muitas vezes o poder público vai exercer adequadamente essa função, muitas vezes vai precisar de ajustes de gestão e não necessariamente a privatização, e essa é uma opinião pessoal, né? Não é necessário, muitas vezes, não vai ser necessário privatizar quando é possível um ajuste de gestão, práticas mais atualizadas. É claro que isso vai ter que ter suporte na receita da empresa, né? Se a receita da empresa suporta essa atualização, esta maior eficiência na gestão. E aqui não estou falando em precarização da prestação, né, do trabalho, né, das pessoas, né, mas uma eficiência geral. E outras, a iniciativa privada, pelo grande aporte de investimentos que são necessários e muitas vezes a empresa estatal não dispõe, muitas vezes ela vai ser a solução mais adequada. O que eu penso é que, seja privatizado ou não, mas muito mais ainda no privatizado, vai exigir agências reguladoras fortes, né? Um serviço privatizado, que daí tem realmente uma outra ótica, né? Legítima, né? É claro que o investidor vai ter que ele quer receber a sua remuneração, o seu lucro, isto é legítimo, mas uma agência forte que acompanhe a execução adequada dos contratos de concessão ou das atividades autorizadas, né, aqui, caso não seja, mas aqui focando mesmo no serviço público, que acompanhe, fiscalize o cumprimento do contrato de concessão na sua inteireza, tanto na qualidade dos serviços, quanto nos investimentos, para ver se não há investimentos ineficientes, né? Porque não adianta ter investimentos ineficientes numa empresa privada, daí é o contrassenso completo, né? E então é isto, eu penso que as agências devem ser, tanto pela União, quanto pelos estados e municípios, porque municípios contam também com as agências para serviços municipais, devem ser fortalecidas na sua capacidade regulatória. Sem capacidade regulatória, com o serviço privatizado, daí o usuário fica muito a descoberto, né? Então, Talvez a questão do privatizar ou não, as pessoas estão muito acostumadas a que seja uma bandeira política, e na verdade o que deveria nortear a opção é a questão técnica, né? Temos condições de, como tu disseste, revitalizar essa gestão, modernizar a gestão, temos condições financeiras para fazer isso, para prestar o serviço público adequado, né? E se a
questão técnica, financeira e tudo mais, feita uma análise realmente séria, não for possível, bom, a privatização pode ser uma opção, mas não que isso parta necessariamente de uma bandeira que vai esquecer de fazer a análise de tudo que está envolvido, né? Porque não quer Sim. dizer que um lado ou o outro, minha bandeira é estatização, então essa vai ser do jeito que for, vai ser o melhor para a população. Minha bandeira é privatização. Do jeito que for, isso vai ser o melhor para a população. Eu acho que todos têm que estar apropriados de que o subjacente é a avaliação técnica, né? Questão de quem pode prestar melhor e por quê, talvez. E até porque, né, cara, existem serviços que eles não são atrativos para a iniciativa privada, né? Então, assim, é por isso que eu digo, não, independentemente de ser privado ou público, a regulação vai ser importante de qualquer forma, né? Exatamente. Mas este viés, o viés puramente ideológico, 880, eu pessoalmente tenho certa dificuldade, né? É preciso ver cada caso concreto, né, de uma forma imparcial, de uma forma técnica, e no caso a caso mesmo, porque né, existirão casos em que não será adequar a iniciativa privada e vice-versa, vai ter casos em que será a melhor solução, né? E claro, um ponto muito importante é a modelagem do serviço, porque essa Exato. modelagem do serviço, e aqui, por isso que nós aqui achamos importante as agências participarem desde o início, né, as GERGs no caso, porque na União as agências fazem os editais, elas participam, né, elas têm um aporte técnico muito importante. E porque a modelagem vai ditar tudo, inclusive a tarifa, né? Tanto em questão de obrigação da concessionária, mais obrigações, mais tarifa, né? Porque tudo tem um custo. E então a modelagem dos contratos de concessão é fundamental para definir não só a atratividade do investimento, mas a tarifa que o usuário vai pagar lá na frente. E com relação muitos desses serviços públicos, como tu disseste, eles envolvem externalidades, né? Impacto ambiental é uma Uhum, externalidade. é verdade. E tu achas que as agências reguladoras, nessa sua atividade de auxiliar para que esse serviço seja adequado, que elas já estão num nível em que elas consigam se preocupar com a sustentabilidade ambiental? Não só com sustentabilidade econômica, que normalmente acaba tomando todas as luzes, né? Eu acho que deveriam, né? E deveriam se preocupar, né? Aqui também a modelagem chama atenção também, é muito importante. Só que, às vezes, pela diversidade de assuntos, né? De temas a serem regulados, talvez isso não venha na GERGS, posso dizer, não vem com tanta ênfase porque é uma. Nós temos aqui os órgãos e entidades do Estado, né, que tem a sua missão principal esta, né, mas eu concordo contigo que nós devemos cada vez mais trabalhar com isso. Há uma deficiência técnica daí, né? É muito Técnica complexo. porque nós vamos colocar na regulação, e acho que talvez caminhemos para isso, mais um componente. A lei federal, ela coloca no seu final ali a necessidade de interlocução das agências, né, com órgãos e entidades de defesa da concorrência, de defesa do meio ambiente e do consumidor, né? Então, eu penso que não há um protagonismo da agência nisso, porque tem as instâncias para isso, né? Porque a agência não pode assumir tudo, né, com protagonismo. Então, mas no mínimo essa interlocução
deve ter cada vez mais, e tecnicamente a agência ir se apropriando dessa questão ambiental também, que hoje, no atual estágio, né, da civilizatório que a gente está, não pode ser, não é algo secundário, né? Bom, Luciana, eu acho que a gente está aqui na reta final. Eu queria agradecer imensamente a tua participação, as perguntas que foram formuladas aqui, e eu acredito que com isso a gente contribui para que haja uma aproximação maior das agências reguladoras e até do nosso papel enquanto cidadão, que é de conhecer esse trabalho para fortalecer, até muitas vezes para poder cobrar. Uh, dos governos que virão, né, dos que estão aí, dos que virão, que elas a cada vez sejam mais efetivas, porque elas, apesar do tempo que nós temos de agência reguladora, 25 anos é bastante, ao mesmo tempo é muito pouco. Muito pouco. Né? Se a gente comparar, por exemplo, com o conceito de regulação norte-americano, Sim. ele já tem uma tradição e que é, digamos assim, uma das grandes fontes do direito administrativo norte-americano, né? Então, eu acho que uma palestra, uma aula como tu deste hoje, tem um papel fundamental para a gente se aproximar disso, ter mais consciência a respeito também do nosso papel de cobrar, de assistir um dia, então, uma sessão do conselho. Agora eu fiquei curiosa também, nem eu sabia que tinha, que dava para ver pelo YouTube. Agora eu devo seguir, porque o tema, até como eu te falei, ele atravessa um pouco os meus estudos do mestrado também, lá na Universidade Federal. Então, com isso, gente, eu só tenho a agradecer a presença de todos, dizer que oportunamente nós teremos também esse evento no YouTube, vocês saberão pelas redes sociais. Para aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, eu convido que sigam as redes sociais da PGM, porque ali a gente divulga eventos acessíveis a todos, abertos gratuitamente à participação de todos, para que a gente incremente o conhecimento, a cidadania, enfim, a gente possa fazer essa troca tão importante. Karen, eu agradeço muito o teu convite novamente. A GERGS está à disposição do município, né? Agora nós temos estamos em tratativas para a regulação do DEMAI, já apresento aqui, né? Muito que é mandatória a regulação, né? Do saneamento agora. Convido a todos também a seguir as redes da GERGS, né? Se tiverem reclamações dos serviços públicos, levem à GERGS também. Os nossos contatos estão na nossa página, ouvidoria. Nós temos um aplicativo que o consumidor pode baixar também. E novamente agradeço a todos. Fico à disposição pelos contatos ali que eu deixei para, né, me acessar. E estarei sempre pronta aí para um convite da doutora Karen, que não é permitido recusar. Obrigada a todos, gente. Um bom dia de trabalho e até os nossos próximos encontros. Tchau, Luciana. Tchau, tudo de bom para todos e todas.